Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Meninas, moças, mulheres, mães, avançamos muito na luta por nossos direitos nos últimos anos, mas ainda há muito por fazer. E quem está juntinho com a gente nessa luta é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Para entendermos melhor como funciona esse importante órgão, eu convidei para o programa de hoje a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Salto, a advogada a doutora Andréia Dias Ferreira, e a vice-presidente, também advogada, a doutora Marilena Mattiuzzi. Bem-vindas, doutoras! Obrigada, Miana. Obrigada pelo convite. Então vamos falar de Conselho da Mulher, esse órgão tão importante. A maioria das cidades tem o conselho, né? Qual que é a função do Conselho Municipal da Mulher? Bom, os conselhos municipais, eles são ferramentas democráticas e existem na realidade para que possa instrumentalizar a realização de políticas públicas voltadas, no caso do Conselho da Mulher, políticas públicas em defesa desses direitos, né? A composição do Conselho são por integrantes da sociedade civil, integrantes do poder público, e aí o Conselho tem uma finalidade, que ele pode propor políticas públicas efetivamente, deliberar sobre essas políticas públicas e fiscalizar isso. Então, na realização desse trabalho, os conselhos são fundamentais, porque representam a união da sociedade com o poder público, efetivando aquilo que é de mais importante, que são os serviços públicos. Os conselhos municipais, eles existem num movimento mais recente, a partir da década de 60, né? Mas, como previsão constitucional, nós temos a previsão da possibilidade de reunião dos movimentos civis. E aí, na efetivação dos direitos e garantias fundamentais, a realização e a instituição dos conselhos é praticamente uma ferramenta que surge a partir de 88 com mais efetividade, e a partir dos anos 2000 que os conselhos eles são, vamos dizer assim, eles ganham mais corpo e começam a realizar dentro dessa nova ordem constitucional os trabalhos, né? A composição dos conselhos é feita de forma paritária, como falou a Andréia. A metade do conselho tem que ser da sociedade civil e a outra metade do poder executivo. Então, todos os conselhos e todas as cidades é feito de forma paritária. A metade de cada um para poder, é como se estivesse dizendo, a sociedade andando junto com o governo para a realização de políticas públicas em favor daquela temática que aquele conselho tem. No nosso caso, o Conselho dos Direitos da Mulher, a gente luta por políticas públicas para a mulher. Então, juntamente, a sociedade juntamente com o poder executivo. E quantos componentes do poder público e quantos componentes eleitos? Aqui em Salto nós temos 16 membros, 8 do poder executivo e 8 da sociedade civil. Do poder executivo são indicações dos secretários, do prefeito, e da sociedade civil é feito por eleição. Vocês entraram agora no final do ano, no começo desse ano, né? Na verdade mudou, porque não era assim antes. Antes era indicação dos órgãos que cuidavam, trabalhavam com aquele tema. A partir desde o ano passado, a legislação municipal nossa mudou isso. Porque os conselhos são instituídos por lei. E a lei em vigor agora estabelece dessa maneira, que são 8 titulares do poder público e 8 suplentes do poder público e mais 8 titulares da sociedade civil. Então, dessa forma, e aí nessa composição atual não se vinculou a nenhum órgão, entidade, por exemplo, a gente tinha indicação da Ordem dos Advogados anteriormente, agora não, agora a sociedade civil
quem tiver interesse, no caso do Conselho das Mulheres em sendo mulher, pode participar do conselho, né? Tem os requisitos, ser maior de 18 anos, eleitora. Ter participado de lutas assim, nesse sentido. Tem umas exigênciazinhas assim. Mas o fato é que ele a forma atual é um pouquinho diferente da anterior. Eu tô sabendo que vocês dividiram aí as ações em comissões. É isso, Andréia? É isso. A gente dividiu o trabalho dentro do nosso conselho, basicamente em 3 comissões, né? Nós temos a Comissão de Combate à Violência Doméstica, e esse é um eixo de trabalho. Nós temos um eixo que trata da empregabilidade e renda, e nós temos um terceiro eixo, que é o eixo que trata dos direitos reprodutivos e sexualidade. Então, pelo que eu estou entendendo, aí já pelas comissões a gente já percebe quais são os principais desafios que vocês vão enfrentar aí, né? Nessas demandas também que vêm pra gente. Sim. Fale um pouquinho dessas demandas. Então, a constituição dessas comissões foi feita a Andréia, presidente, propôs que fosse feito democraticamente, que nós, conselheiras, decidíssemos de que forma a gente vai trabalhar. Então, vamos trabalhar por eixos de trabalho, através de comissões de trabalho, e foi feita uma votação para a gente entender quais seriam aqueles temas, aquelas temáticas que mais atinge, das quais mais nós somos solicitadas, aquilo que a gente entende que a mulher mais precisa. Claro que são muitas as frentes, a gente poderia abrir 50, mas somos poucas, então as demandas maiores são essas. Então a gente trabalha dentro do conselho, são conselheiras que ficam um grupinho com uma temática e se desenvolvem projetos para que aquele tema sobre o combate à violência contra a mulher. Vamos fazer que projetos? Vamos para essas escolas? Vamos, o que a gente vai fazer a estruturação disso. A gente mal entrou, né? Mas a gente está estruturando nesse sentido. Isso mesmo. E vocês têm números sobre as queixas das mulheres? Na verdade, assim, a gente tem vários indicativos de números globais em relação à violência contra as mulheres, né? De crítico, a gente tem informações que, por exemplo, a grande maioria das agressões acontecem no ambiente doméstico, né? Então, isso revela uma questão estrutural da sociedade. E nesse sentido é importante que se entenda que as políticas públicas a serem desenvolvidas, né? Uma outra questão que é importante também colocar, que todas as camadas sociais, né, tanto de mulheres, quando a gente faz um recorte de ensino, por exemplo, tanto aquelas de ensino fundamental, segundo grau, ou até o superior, você vai observar que a violência ela acontece em todos os segmentos. Então, inclusive em todas as camadas sociais, né? Exato. Todas as faixas etárias e todas as camadas sociais. Exato. E se a gente fizer esse recorte de faixa etária também, a gente vai observar que desde começa dos 18 aos 24 e a gente vai chegando até após os 60, também tem uma linearidade nesse sentido, porque como é uma questão estrutural, né, que permeia a sociedade, isso não tem essa estratificação, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco a Lei Maria da Penha. Como é que uma pessoa, uma mulher que se sente violentada, o que ela pode fazer? E como que o Conselho entra aí nessa questão? Acho que a primeira informação da Lei Maria da Penha é a gente romper uma barreira que tem até em relação a ela, porque ela não é uma lei de sanção exclusivamente. A Lei Maria da Penha, ela surge como uma lei de política pública.
Tanto que é possível que você tenha medidas protetivas sem ter sequer a investigação no âmbito penal. Ou seja, ela não está vinculada à ocorrência de um crime necessariamente. No âmbito dessas medidas protetivas, ela vai levar em consideração a necessidade da vítima. Então, por exemplo, tem vítimas que precisam ser retiradas daquele ambiente de agressão, porque elas estão correndo um risco muito grave. Outras precisam de um auxílio material, enfim, questão de atendimento psicológico, e a lei ela vai estabelecendo todas essas medidas. Aqui as mais comuns é a proibição de aproximação, afastamento do lar, mas e outra coisa também que eu acho que é fundamental entender da Lei Maria da Penha é que aquelas medidas elas são exemplificativas. O rol ali, ele não é taxativo. Então, assim, se houver uma necessidade de que hajam outras medidas para a proteção da integridade dessa mulher, ela tem que ser tomada porque a lei permite. Uma coisa que eu acho importante é assim, se a mulher sofre violência, violência tem de muitas espécies, violência psicológica, física, patrimonial, etc. Mas sem entrar nesse tema, se ela sofre aquela violência a qual ela não suporta mais, que ela sente que não dá, que ela está sendo aviltada, que ela apanha, sei lá, aquilo que ela não suporta mais está sofrendo dentro do lar ou dentro de onde ela quer que seja, ela deve procurar fazer um BO, informar isso na polícia, pedir a medida protetiva. Se ela se sentir vulnerável ou não conseguir fazer isso indo até lá, ela pode procurar a OAB, tem a OAB Mulher que atende, que recebe essa mulher e vai dar toda a orientação e toda a condição de ela conseguir trilhar esse caminho de proteção que a lei dá a ela. Então é muito importante isso, que todas saibam, né, que podem procurar a OAB, tem a OAB Mulher, todas podem procurar seus direitos. E pode procurar o conselho também? Pode procurar o conselho também, que nós temos ali como ajudar a pessoa, como orientar a pessoa a se movimentar, a se proteger nesse momento. É isso mesmo, bem lembrado, porque uma vez que o conselho tem acesso a essas redes de proteção, o conselho faz o encaminhamento, e isso é importante porque nesse atendimento, né, muitas vezes a vítima, ao procurar o lugar errado ou não poder contar com isso, ela se sente fragilizada. E a gente entra num dado que é importante, que apenas 15% das mulheres, na verdade 14%, não chega exatamente a 15%, mas 14% das mulheres denunciam as violências sofridas, né? Então, as medidas protetivas, elas dependem necessariamente de uma provocação. E os casos de discriminação no ambiente de trabalho, como é que o Conselho trabalha isso? Eu acredito que a questão aí, a gente tem que refletir sobre as causas, né? E aí a gente observa que a sociedade, ela pratica a misoginia em vários ambientes. Portanto, o ambiente de trabalho é um ambiente que isso acontece, e acontece com mais frequência do que se imagina. Um dado estatístico, por exemplo, que pesquisei recentemente, 75% das mulheres indicaram ter sofrido algum tipo de constrangimento no ambiente de trabalho em razão de gênero. Ou seja, esse é um dado muito relevante, porque a gente está falando de um ambiente em que, em tese, a mulher deveria, no mínimo, poder exercer as suas atividades de uma forma sem sofrer esse tipo de constrangimento. Então, quando a gente chega e observa esse número, e observa, e aí a gente vai entender que aí tem um papel importante da sociedade, das empresas, do poder judiciário e necessariamente dos conselhos. Inclusive, a nossa
Comissão de Empregabilidade e Renda fez uma palestra recentemente, trouxe uma convidada para que falasse sobre isso, e isso foi uma questão abordada. E tem também a questão da relação de poder que existe dentro do ambiente de trabalho, né? Chefe, funcionária, né? Sim. Que também interfere aí nessas questões. Inclusive tivemos o caso recentemente na nossa Câmara Municipal, né? E que o Conselho chegou aí à Câmara e se manifestar, né, Andréa? Nesse episódio nós vamos entrar no mérito da questão, né? Porque essa questão é uma questão que vai ser avaliada no âmbito, o ato vai ser avaliado no âmbito político pela Câmara e no âmbito jurídico pelo Poder Judiciário, né, através de eventual ação penal, ações civis, e no âmbito funcional, através da ordem na defesa das prerrogativas da colega, que é uma advogada. Nós nos manifestamos em solidariedade à vítima nesse episódio, porque é uma demanda que chega ao Conselho, e o Conselho ele tem essa obrigação de estar lá. Então, naquele momento, como eu estou também como secretária-geral da OAB, eu falei em nome dessas duas instituições pela conexão das causas. E a gente espera que tenha uma investigação séria, imparcial em todos os órgãos, em todos os poderes, e que efetivamente se debata mais sobre isso, para que isso não ocorra, né? A sociedade tem um papel sobre isso, né? Vamos dizer assim, quando isso ficar evidenciado, demonstrado e for apurado, né, haverá as consequências em relação a isso. Agora, também é importante falar que o silêncio diz muita coisa sobre um órgão político e diz muita coisa sobre um lugar em que se espera justiça, né? E você estava falando, Marilena, antes da gente entrar, que o Conselho já vem de alguns anos, né, e que você já participou em outras oportunidades do Conselho, e que algumas lutas que hoje as mulheres podem usufruir na cidade, como a Delegacia da Mulher, foi fruto de lutas do Conselho, é isso? Sim, Mena, exatamente. Eu entrei no Conselho num momento em que a cidade não tinha mais a Delegacia da Mulher. Então, a mulher que sofria algum tipo de violência e queria tratar numa delegacia especializada, ela procurava e não tinha, e chegava lá, às vezes era tratada, porque estruturalmente o machismo na nossa sociedade faz com que, isso daí é bobagem, daqui a pouco ela volta com ele, e que besteira, e não consegue nem compreender que o ato da mulher procurar a polícia e depois eventualmente voltar com o marido é porque, com o marido, né, normalmente, estou falando no caso do companheiro, normalmente não é porque ela não foi violentada, é porque às vezes ela não está preparada psicologicamente, porque ela também faz parte de uma sociedade que estruturalmente é machista, ela também se sente culpada por alguma razão que não existe. Então, para quebrar esses paradigmas do machismo, né, dessa sociedade dessa forma, a própria mulher também demora um pouco para entender o que ela deve fazer. Ela pensa nos filhos, às vezes ela não tem para onde ir, ela não tem trabalho, ela acaba voltando. Então, essa mulher que por vezes procurava a delegacia não tinha o acolhimento necessário para poder falar tudo o que acontecia, para poder ser protegida, para poder fazer e para poder até ser compreendida se ela não quisesse fazer nada naquele momento e quisesse fazer voltar e ela então, até isso, né? Precisa que a delegacia especializada consiga atender bem essa mulher. E nós não tínhamos isso naquele momento. Então, o Conselho, preocupado com essa situação, fizemos o primeiro fórum do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher naquele ano e pedimos nesse Conselho que fosse trazido para Salto a Delegacia da Mulher. E naquele momento o prefeito, na ocasião, estava ali, vereadores, eles assinaram um compromisso, eles assinaram porque quiseram, assinaram um compromisso e assim, o Conselho foi em novembro, esse fórum, em janeiro já tínhamos a delegacia aqui. Já tínhamos a delegacia, a delegada, foi feita uma reforma
na delegacia normal. Ali na Rodrigues Alves, Na Rodrigues né? Alves, uma parte é para as mulheres, então tem mulheres ali que atendem. Hoje, nos dias de hoje, nós não temos mais a doutora Ana, que ficou aqui mais 2 anos. Ficou 4 anos aqui com a gente. 3 anos, mais ou menos. Nós estamos com um delegado, mas os atendimentos das moças, que são todas mulheres que atendem. E nesses anos de conselho, nós fizemos vários trabalhos. O conselho fez, a doutora Andréa na época não era presidente, mas ela nos ajudou sempre. Fizemos numa ocasião aquele programa para fazer com os guardas, com os policiais, de como atender a mulher. Porque uma queixa muito grande que nós recebíamos das mulheres é que elas eram maltratadas pelos policiais. Maltratadas quando chegavam na delegacia para fazer, envergonhadas por fazer aquilo. Então, geralmente policiais homens. Policiais homens, às vezes até policial mulher, mas assim poucas, mas geralmente, via de regra, homens. E elas se sentiam mal com isso. Então nós fizemos uma capacitação nesse sentido, o conselho que promoveu isso, para policiais, para guardas municipais, para tudo, para poder fazer um acolhimento, um atendimento diferenciado. Ao longo desses anos nós fizemos isso, pedimos o botão do pânico, a guarda, a ronda Maria da Penha. E esse botão do pânico funciona como? A pessoa, se ela tiver, ela fez uma medida protetiva. Ela tem essa medida protetiva e se por um acaso aí a ronda passa lá na casa dela, fala tá tudo bem, tá tudo ok, e deixa o número lá do telefone que ela pode ligar. Se por um acaso ela se sentir ameaçada, ela chama na hora, as pessoas vêm para proteger essa mulher. Tá. Então, e nesses trabalhos que o Conselho fez, eu me lembro também que anos atrás, uma das demandas que a gente recebia, uma das queixas que a gente recebia, eram mulheres que sofriam violência obstétrica. Aquela mulher que não pode ir acompanhada de uma outra mulher de uma pessoa, no atendimento com um médico, ou no parto ela quer ter alguém e não poderia ter. Então nós fizemos, num dos foros que a gente fez, a gente tratou especificamente dessa questão. E a partir disso foi feito uma lei municipal no ano seguinte, que é a lei das doulas. Então a mulher pode ter uma doula que colabore com ela na gestação, que acompanhe em todo o processo da gestação com os médicos. Nós queríamos mais coisas, mas assim, isso que a gente queria mais, queria que o município instituísse isso, mas ele pelo menos instituiu a possibilidade da mulher ter esse trabalho, essa assistência que é necessária, para que realmente minimize a violência obstétrica que ela sofre. Tem também a Casa da Mulher, fale um pouco dela. E no último fórum que nós fizemos, nós, como política também, né, essa casa das mulheres para abrigá-las, né? Então, assim, isso, quando elas estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? Então, nós estamos com, não sei exatamente quando vai ser inaugurada, mas já está em vias de, e isso também é uma demanda do nosso conselho, né? Nosso conselho que levou a essa necessidade. E outra coisa em relação a isso, falando a políticas públicas, nós também conseguimos uma verba para que fosse feita a pesquisa no âmbito do município, para que a gente possa identificar com mais clareza quais são as nossas especificidades, quais são as nossas necessidades para que outras políticas venham a ser desenvolvidas a partir daí. Então, esse mapeamento vai ser realizado também. Essa ideia é muito importante, esse mapeamento, porque para a gente apontar as políticas públicas, ajudar a construir essas políticas públicas, para que sejam implantadas em favor da mulher, a gente precisa da pesquisa, da estatística. Quem é essa mulher? Quais são as mais violentadas? Qual região da cidade? O que acontece? Então, as estatísticas, as pesquisas, elas colaboram demais para qualquer ação que se vai fazer. E foi uma conquista nossa, porque daí nós conseguimos
no pedir isso, naquele fórum que a gente terminou, e fizemos entre os pedidos todos, nós pedimos que esse mapeamento da cidade fosse feito para favorecer nesse sentido. Aí uma verba que veio do governo federal foi destinada para isso. Então vai ser feito esse mapeamento na cidade e vai ser bem importante, né, para todos nós. Vai ser para todas as mulheres. Nós vamos identificar as demandas, né? E a partir daí nós vamos construir as políticas públicas. Agora vamos falar de futuro, né? Vamos falar de futuro. O Conselho tem planos para conscientização dos nossos estudantes, das nossas estudantes sobre essa questão da desigualdade de gênero? Como é que vocês pretendem trabalhar as futuras gerações aí? No Conselho a gente tem projetos, né? E um dos projetos é desenvolver, dentro do âmbito das escolas, um ambiente para que a gente possa dialogar sobre essa questão, né? Trazendo a participação dos meninos, adolescentes, das meninas, adolescentes, enfim, para que a gente possa criar essa atmosfera necessária de reflexão e de mudança de comportamento, né? Sim. Então, e isso a gente identificou, né, dentro do nosso conselho, que o ambiente, um dos ambientes mais adequados para que a gente pudesse fazer isso seria uma escola, né? Um ambiente escolar. Um ambiente escolar, né? Porque aí a gente consegue trabalhar de fato essa questão de uma maneira a tentar mudar esses paradigmas que a gente vive de violência de gênero muito abundante, né, atualmente. A OAB tinha um projeto, tem ainda, né? A OAB vai à escola. Tem. E num desses, eu fui convidada para falar numa das escolas sobre a questão da violência contra a mulher, sobre a violência que a mulher sofre. Aí eu fiz lá uma conversa, um bate-papo com alunos do ensino médio e eu senti que foi extremamente produtivo, porque muitos não sabem nem o que é a violência contra a mulher, o que é violência. E assim, eu lembro que foram muito atentos, foram muito receptivos, ficaram todos em silêncio ouvindo, fizeram perguntas muito adequadas e perguntas por vezes que mostrava que eles sofrem alguma coisa lá, porque perguntas assim, mas e se a mulher faz isso, aquilo? O homem não pode dar uns petardos na cabeça da mulher? As coisas nesse sentido, entendeu? E se ela fez isso, ele vai ficar quieto? Então daí, explicando o que seria, o que uma violência não se faz com outra, explicando essa questão de que é uma sociedade estruturada nesse patriarcado, nesse machismo, que acha que o homem tem direito de fazer isso se a mulher não tiver o comportamento que o homem espera dela. Então, quanto antes a semente for plantada, melhor, né, Marilena? Exatamente. E aí a gente enxergou que ele ficou assim, agradecido. Então, entre essa situação que aconteceu e outras, fez a gente identificar que realmente projetos nas escolas, falar com esse adolescente, com essa criança, porque ele também mora nessa casa, ele também tem que ser amanhã um homem melhor, uma mulher mais preparada, mais consciente dos direitos dela, né? Como que os cidadãos podem ajudar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a ir adiante nessa luta? Então, como a gente disse no início, os conselhos eles promovem diálogos horizontais, né, entre a sociedade civil e o poder público. A sociedade, de um modo geral, a população pode participar comparecendo às reuniões, trazendo sugestões, críticas, para que a gente possa realizar as atividades, as ações dentro de uma perspectiva de construção coletiva, né? Que é o que traz o sentido do conselho, né? É levar isso com a participação de todas e todos. E como que os cidadãos podem entrar em contato com o conselho? Bom,
O nosso conselho, ele tem um Instagram, nós somos muito... nós estamos na mídia, então assim, para acompanhar as nossas agendas através do nosso Instagram, é CMDM Salto, tá? E pode seguir, porque ele a gente repaginou, então, por exemplo... tem informações, a gente está com uma campanha agora da vacinação do HPV, entre outras informações que são importantes, de projetos que a gente toma conhecimento. E aí, esse é o canal. Além disso, as reuniões elas são divulgadas através do Diário Oficial. Sei que não é uma coisa que muita gente tem acesso, mas hoje é muito fácil. Diário Oficial, Salto, vai lá, conselhos, tem as reuniões. Mas também vocês colocam no Instagram. E a gente coloca no Instagram. A gente vai ter agora um celular do nosso conselho, isso também foi uma conquista. A gente recebeu isso, a conquista da presidente anterior, isso, né? Através de uma verba que a Leia, que é ex-presidenta, ela trouxe essa verba, né? Então a gente conseguiu um celular, um tablet, notebook, data show, caixa de som, microfones. Então a gente tá muito... Vocês estão equipadas agora. Estão equipadas ali, né? Poderosas e equipadas. Existe um projeto que acabou não saindo do papel, que não era nosso, era da secretária, de fazer a Casa dos Conselhos, onde seriam abrigados todos os conselhos, mas ficou... Mas provavelmente... Mas nós queríamos isso, mas provavelmente vai sair. Não quero te dar spoiler, mas provavelmente sairá. Bom, então... Aí a gente teria uma sede também, porque por hora nós nos reunimos num dos CRAS, lá naquele CRAS da rua Joaquim Nabuco, que fica próximo do... onde era Seunus? Da igreja. Perto da igreja. Eu queria então que vocês deixassem um recado para as mulheres aqui, né? Todas as mulheres, e depois a gente encerra. Bom, primeiro quero agradecer, você nos ter chamado para vir aqui. A visibilidade do conselho é muito importante. Muitas mulheres falam, mas cadê o conselho? Quem que faz alguma coisa por nós? Então, mesmo poucas, mesmo ali meio apagadas até agora, né? Porque agora a gente vai aparecer mais. A gente sempre esteve há anos a gente vem trabalhando. Então a gente vem aqui para dar uma mensagem de otimismo, que existem sim pessoas nessa cidade que estão trabalhando pelos direitos das mulheres. E trabalhando e desejando que todas participem, que toda a sociedade participe, os homens também, todos colaborem para que a gente sonhe que tenhamos um dia uma sociedade bem paritária, uma sociedade onde homens e mulheres se respeitem, se convivam bem e que não haja nunca mais essa agressão para cima da mulher, essa situação em que a mulher precise buscar os seus direitos, precise de lei para poder ter o respeito que ela merece. Queria agradecer a presença sua, Andréia, sua doutora Marilena, doutora Andréia. É que a gente vai se conhecendo e a gente vai ficando íntima daí, né? Doutora Andréia, doutora Marilena, obrigada pela presença, viu? E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram e vão desenvolver ainda aí no Conselho, tá bom? Obrigada, Mirna. Obrigada mesmo. O convite, viu? E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Curta, comente, compartilhe com seus amigos essas informações importantes que as doutoras passaram aqui. Beijo no seu coração. Semana que vem eu tô de volta.